This call is now being recorded. Apareceu para vocês aí o nosso tema da aula de hoje? Yes. Ok, então vamos lá, pessoal. Então a gente começou a ver na semana passada sobre o território do nosso país, o território brasileiro, né? A sua extensão, os seus pontos limites, né? Os limites do território. E nós vamos continuar nesse assunto. Só que agora nós vamos localizar o nosso país em relação ao mundo, onde ele está localizado em relação aos outros países do mundo, em relação aos outros continentes e ao próprio continente em que a gente habita, o continente americano. Então, localizando o Brasil. Aproximadamente 93% do território brasileiro, ele está no hemisfério sul. O que quer dizer isso? Vou até dar um zoom aqui no mapa, ó, no planisfério. Aqui está o Brasil em relação a todo o planeta. Essa linha mais azul na horizontal é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios. Então, tudo que está olhando para o mapa acima dessa linha é hemisfério norte. O que está abaixo dessa linha é hemisfério sul. Então, o Brasil, 93% do seu território está no hemisfério sul, aproximadamente 93%. E apenas 7% do território brasileiro está no hemisfério norte. Então, a grande parte do nosso país está no hemisfério sul, ok? Em relação ao hemisfério ocidental oriental, o que divide o planeta nesses dois hemisférios é a linha de Greenwich, é o principal meridiano da Terra. Tudo que está à esquerda dessa linha está no hemisfério ocidental. Tudo que está à direita dessa linha está no hemisfério oriental. Então, o Brasil, todo o território dele está à esquerda dessa linha, né, desse meridiano de Greenwich, ou seja, todo o território brasileiro está no hemisfério ocidental. Ou seja, está a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Então, ó, a grande parte do Brasil está no hemisfério sul e todo ele está no hemisfério ocidental, ok? O Brasil, pessoal, além disso, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul. Quase todos. Eu disse quase porque 2 países não fazem divisa com o Brasil. Quais são esses países? Chile e Equador. Aqui não tem os nomes, mas o Chile é esse país estreito que fica todo o litoral dele com o Oceano Pacífico. É um país bem estreito aqui, onde tem todo ele cortado pela Cordilheira dos Andes também. E o Equador, aqui, ó, justamente o nome Equador, justamente porque a linha do Equador passa por ele. A linha do Equador passa por ele, então justamente o país tem esse nome devido a essa linha imaginária, que também não faz divisa com o Brasil. São os únicos 2 países que não fazem fronteira com o Brasil, Equador e Chile. Eu falei, pessoal, aí em limites, né? A questão de limite entre países. O que é o limite? Está bem explicado aqui, ó, abaixo do planisfério. Limite é a linha que determina e separa os 2 domínios de 2 ou mais territórios, como de um país, estado ou município. Podendo ser um marco natural, por exemplo, um rio ou uma montanha, ou um marco artificial, construído pelo ser humano, como uma rua, uma estrada, um obelisco. O obelisco é o quê, pessoal? É aquela, não é uma estrutura, não é uma estátua, né? Uma estrutura onde ela começa como um quadrado e lá no final ela termina em triângulo. Tá? Ele é muito comum em praças principais das cidades ou para marcar um limite de algum território, por exemplo. E há alguns locais que os limites não tem nada. Você passa por ali, você nem sabe que você está atravessando de um município para outro, ou de um estado para outro, ou de um país para outro.
tá? Que não tem nenhuma marcação. Esse nome limite, ele é mais usado na divisa entre municípios, tá? Assim, quando acaba o município e outro, é utilizado mais essa questão de municípios. No Brasil, quando termina um estado e começa o outro, a gente costuma utilizar muito o termo de divisa, certo? E país, a gente utiliza o termo de fronteiras. Então, município é limite, divisa é estado, fronteira é país. Tá? Só para a gente ficar com esses nomes já gravados aí. Ok? Então, se tratando do Brasil, o Brasil possui fronteiras. O Brasil possui, então, fronteiras. Okay? O que é uma fronteira, pessoal? É uma faixa de um território, uma faixa de terra ali, que ela é geralmente habitada e que se estende ali no limite entre um país e outro. Então, fronteira não é só uma linha, não, ela é uma faixa de um território aonde você tem de um lado um país, do outro lado outro país ou outros países. Olha que interessante essa divisa, perdão, essa fronteira aqui, ó, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Tá? É uma divisa onde nós temos o Rio Paraguai, que justamente faz fronteira aqui com esses 3 países de uma única vez. Tá? No mapa abaixo, né, nós vamos analisar abaixo é o mapa, os países com os quais o Brasil faz fronteira. Vamos tentar aqui, dá para observar bem. Então, nessa linha laranja aqui do mapa, são as fronteiras terrestres do Brasil. Em fronteiras terrestres, a extensão da fronteira do nosso país, ela é muito grande. Ela tem 15.719 quilômetros de extensão. Então, justamente, o Brasil tem uma dificuldade, inclusive, de vigiar essa fronteira, né, de policiar essa fronteira, porque ela é muito grande. Então, realmente é difícil você ter ali postos de vigias por toda essa fronteira. Okay? O que leva a um problema até de segurança nacional, em alguns casos. Ok? Só lembrando que o Brasil só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Essa linha em roxo, nós temos aqui o nosso litoral. Tá? A nossa faixa litorânea, aonde o Brasil encontra, né, o Oceano Atlântico, nós temos aí uma extensão de 7.367 quilômetros, ou seja, menos da metade aí do que a fronteira terrestre. O país com que o Brasil tem uma maior fronteira, né, tem uma extensão de terra maior entre um e outro, é a Bolívia, com 3.338 quilômetros de extensão. E que o Brasil tem a menor fronteira, o país com que o Brasil tem a menor fronteira é o Suriname, lá no norte do país, onde o Brasil tem uma divisa com o Suriname de 588 quilômetros. Tá? E aqui do lado tem todas as extensões com o qual o Brasil faz divisa, faz fronteira. Vamos então às atividades? A atividade número 1 é com relação ao mapa que a gente acabou de ver aqui, ó. Qual é o mais extenso? A fronteira terrestre ou o litoral brasileiro? Vocês vão analisar aqui. A fronteira terrestre é essa linha que está em laranja. O litoral brasileiro é a linha que está em roxo. Qual dos países do Brasil tem a fronteira mais extensa? Acabamos de falar isso. Dá uma olhada novamente no mapa aí na legenda para verificar. Só citar o nome do país. Questão número 2. Explica a diferença entre limite e fronteira. Deem uma olhada lá no texto, depois, se quiserem, podem assistir ao vídeo novamente. O que é limite e o que é fronteira? Tá? Essa diferença entre os dois termos
na geografia. Questão número 3. Com relação à linha do Equador, a maior parte do território brasileiro está localizada em qual hemisfério? Vimos isso também. Olha a linha do Equador aqui, ó. Onde ela está passando. E lembrem que quando a gente fala de linha do Equador, a gente fala em latitude. Se é latitude, a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a maior parte do Brasil está no hemisfério norte ou está no hemisfério sul? Bem tranquilo essa também. Então, são essas as questões, pessoal. Tranquilo, é só ler com atenção, analisar o mapa com atenção, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo da aula? Fazer alguma pergunta? Não? Muito bem, então. Muito obrigado pela participação de vocês aí nessa aula de hoje. Professor, Pode perguntar. na minha PET não tem essa aula que o senhor está me dando. Não tem a aula 10, a semana 10? Tem, mas não é sobre isso. Você está em qual turma? Sexto A. Não, a aula do sexto A já acabou. A aula do sexto A começava às 9 horas, tá? A gente já terminou, a gente está na aula do sétimo ano, é porque o link é o mesmo. Tem mais alguém que ficou do sexto A para trás aí, gente? Ah, tá. A gente está na aula do sétimo ano já. Tio, Claudinei. Quem é do sexto A e pode estar saindo, porque a aula do sexto A já acabou. A gente começou 9 horas o sexto ano lá. Oi, pode perguntar. A linha do Equador é os que tá perto, assim, da linha do Equador, sim? Como é que é? Não, A linha do Equador. Tá, a linha do Equador. Ah, não entendi essa. Tá, Ah, vamos não lá. entendi essa. A linha do Equador é essa linha imaginária aqui, que ela divide o planeta em duas partes iguais. Tudo que está acima dessa linha aqui, ó, essa linha horizontal, que está escrito Equador, é hemisfério norte, tá? Tudo que está abaixo é hemisfério sul. Então, olhando aqui o Brasil, ó, vamos olhar o Brasil aqui. Deixa eu voltar aqui que saiu. O Brasil, tá vendo que a linha do Equador passa por ele, essa linha azul mais forte aí, certo? Conseguiu identificar aí? Ó, Equador. Tá vendo que ela passa pelo Brasil? Então, a maior parte dela está, do Brasil, aliás, a maior parte do Brasil está abaixo ou acima dessa linha? Está abaixo ou acima da linha? Acima? Essa linha. Ó, olha essa linha mais grossa aqui, ó, o Equador, essa linha mais grossa, tá vendo? Essa linha mais grossa. Sim. Então, o Brasil, o território do Brasil, ele está mais abaixo ou mais acima que essa linha? Conseguiu identificar o Brasil? Sim. Tá. Então, essa linha mais grossa aí, tá vendo? Que ela passa pelo Brasil? Essa linha azul mais grossa? Sim. Então, a maior parte do Brasil está abaixo dessa linha ou acima? A maior parte, abaixo. Isso, está abaixo. Então, se está abaixo, quer dizer que está no hemisfério sul. Tá? Tudo que está abaixo da linha do Equador, quando a gente olha assim, quer dizer que está no hemisfério sul. Então, quer dizer que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Tá? E apenas aqui, ó, essa pequena parte aqui, ó, que ela está no hemisfério, essa pequena parte aqui, ó, que ela está no hemisfério norte. Ok? Ok. Entendeu? Sim. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Muito bem, então.
nós vamos encerrar por aqui. Eu vou colocar esse vídeo lá no grupo depois, se vocês quiserem rever. Até mais, um abraço a todos.